Diz assim a palavra do Senhor. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e o chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluias. Quem aqui tem dúvidas de que foi chamado pelo Senhor? Se você tem dúvida que você foi chamado e escolhido pelo Senhor, eu quero deixar esta palavra para você nessa noite. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi. Você, descendente de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu o chamei. Eu disse, você é meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Esta é uma palavra de encorajamento para a tua vida nesta noite. Para você que não tem mais expectativas nenhuma na sua vida. Para você que se esqueceu da onde Deus te tirou. Para você que não tem mais prazer na lei do Senhor, eu quero deixar esta palavra para você. O Senhor quer que você se lembre que Ele é o seu Deus e que Ele é o seu resgatador, que além dele não existe outro Deus e depois dele não haverá outro Deus. Hoje o Senhor quer que você se lembre que Ele restaura a sua sorte, que Ele te chama pelo teu nome, que Ele coloca um anel nos teus dedos, que Ele é o que te capacita, independente da circunstância, independente da provação, independente do deserto. O Senhor é o Deus que te escolheu, o Senhor é o Deus que te chamou, o Senhor te chamou pelo teu nome. Se ainda hoje você não ouviu a voz do Senhor, abra os seus ouvidos nessa noite, abra o seu coração, porque algo do céu o Senhor tem preparado para a sua vida. Esse caminho que você está não é o caminho que Deus designou para a sua vida. Esse deserto que você está passando não é o caminho, o lugar que o Senhor quer que você permaneça. Mas para isso é preciso estar atento. É preciso querer, ouvir e praticar a vontade do Senhor. É preciso se colocar neste lugar de servo. É preciso se colocar neste lugar que ouve a palavra do Senhor, que escuta, que está atento, que aceita ser chamado e escolhido pelo Senhor. Não retenhas a voz do Espírito Santo neste lugar, nessa noite. Esteja atento. Não permita que nada te distraia. Não permita ser roubado pela voz do inimigo. Não olhe para você crendo que você não merece, porque se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, foi para te dizer que Ele te escolheu e que Ele chamou pelo teu nome e que você pertence a Ele, amém? Quem crê, levanta a mão para o Senhor nessa noite, aleluias. Vamos orar. Vamos declarar, vamos confessar os nossos pecados e as nossas culpas. Vamos declarar diante do Senhor a nossa necessidade. Vamos colocar nele a nossa dependência nessa noite, amém? Coloque no Senhor a sua dependência. Coloque no Senhor aquilo que te aflige. Coloque no Senhor aquilo que o seu coração tem chorado. Coloque aos pés do Senhor. Você está no lugar certo nessa noite. Você está no lugar de clamar. Você está no lugar de se relacionar com o Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Pai bendito, Pai amado. Senhor, nós queremos, Pai amado, confessar diante de Ti, Senhor amado, a nossa necessidade. Nós queremos dizer, Pai amado, diante de Ti nesta noite, que não há outro Deus diante de Ti. Dizer, Pai amado, o quão dependentes somos da Tua misericórdia. O quão somos necessitados da Tua presença. O quão precisamos, Senhor amado, de Ti. Deus, nós queremos nos prostrar aos Teus pés neste lugar. Nós queremos clamar, Senhor, pela Tua salvação, porque sem Ti não podemos ser salvos. Disponível, um coração que clama,
um coração desprendido, Senhor amado, deste mundo. Senhor, toma esta igreja, toma este coração, toma esta vida, Pai amado, que entrou nesta casa, nesta noite, que tem o coração aprisionado, que tem o coração paralisado. Espírito Santo de Deus, nós clamamos, Senhor amado, que esses ouvidos estejam abertos, atentos, Senhor amado, à oração, ao clamor, à palavra liberada neste lugar. Em nome de Jesus, vai quebrando as cadeias, vai tirando, Senhor amado, as barreiras, os empecilhos, vai jogando por terra, Senhor, as cadeias que prendem a alma e o entendimento. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nós clamamos, Senhor, pela Tua misericórdia e o Teu favor. Toma este lugar de adoração, toma este lugar de compromisso, toma este lugar, Senhor, do relacionamento. Em nome de Jesus, que não haja paralisia espiritual neste lugar. Todas as travas, Senhor amado, todo clamor feito nesta casa, toda oração que foi lançada aos Teus pés, toda alma que foi apresentada aos Teus pés, todos os lares que estão sendo visitados, todas as famílias que têm sido apresentadas a Ti, Senhor, nós clamamos, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vai visitando, Senhor, vai destronando. Sim, Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor, nós estamos aqui rendidos, Senhor, engrandecendo, exaltando o Teu santo nome, Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, possa atuar com liberdade sobre este lugar. O Senhor é poderoso, Senhor, para manifestar o Teu poder sobre este lugar, Senhor. Vem sobre nós, Senhor, nessa noite. Nós queremos Te adorar, Senhor, entregar o nosso tudo, entregar o nosso coração, Senhor, diante do Senhor. Espírito de Deus, toma este lugar com Teu poder, Senhor, com a Tua glória. Toma cada vida que adentrou por essas portas. Toca cada coração neste lugar, cada família, Senhor, que pisou neste lugar. Senhor, nós cremos numa noite de céus abertos, numa noite onde a adoração, Senhor, irá acessar o trono do Senhor. Eu creio, Senhor, que do alto o Senhor irá derramar poder, unção. Eu creio que o Senhor irá operar milagre neste lugar. Senhor, nós cremos que a mão do Senhor já está trabalhando, Senhor, em favor, Senhor, da Tua igreja que se rende, que se prepara para adorar e exaltar o Teu santo nome. Espírito Santo de Deus, vem com fogo, Senhor, e toca o coração do Teu povo. Arranca todo o cansaço, todo o peso, Senhor, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é um Deus que sonda o coração, o Senhor é um Deus que esquadrinha os nossos pensamentos. E antes mesmo de nós entrar, Senhor, por essas portas, o Senhor já sondou o coração. O Senhor sabe o desejo que há no coração do Teu povo. Senhor, se é um desejo que não provém do Senhor, arranca neste momento, eleva a mente, Senhor, do Teu povo, cativa a Tua presença, eleva o nosso coração a queimar diante do Senhor. Nós repreendemos toda a oposição, todos os demônios que se levantou, Senhor, para parar o Teu povo, mas não conseguiram, porque aqui chegou o Teu povo. Espírito Santo, vem sobre este lugar, vem libertar, Senhor, vem curar, vem sarar as feridas daquele que adentrou com o coração ferido, com o pensamento de parar, de abandonar o Senhor. Que caia por terra esse desejo, que caia por terra esse pensamento maligno. Deus, que haja renovo, que haja fogo no altar, que haja fogo no coração desses ministros,
esse pensamento agora, esse demônio desgraçado que tem alimentado o mau desejo, que tem alimentado o desejo de morte, de vingança, seja esse demônio queimado, e nós declaramos, Pai, uma noite de salvação, uma noite de céus abertos. Deus, assim como o céu para ouvir a Tua voz, Senhor, nós queremos para tudo, para ouvir a Tua palavra. Espírito Santo, eleva os nossos olhos a olhar para a cruz. A cruz está vazia, a morte não pode parar. O sangue do Senhor cura. Deus, faz voltar, Senhor, faz voltar o temor, faz voltar, Senhor, o amor, faz voltar o fervor. Arranca essa frieza, esse demônio que alimenta o desejo, Senhor, pelas coisas do mundo. Seja esse demônio aniquilado e queimado agora. Nós transferimos para o inferno agora, em nome de Jesus. As cadeias cairão, as algemas serão quebradas. O que adentrou doente na alma, o que adentrou doente no sentimento, Pai, a Tua palavra é poder para fazer nova todas as coisas. Faz tudo novo, coloca todas as coisas em ordem. Alinha o coração da Tua igreja. Espírito, que age em nós o mesmo sentimento que houve na cruz, que age em nós o amor revelado na cruz, um amor incomparável. Pai, nos leva a se mover pelo amor ao Senhor, ter uma visão aberta, ter os nossos olhos voltados para a mensagem da cruz. Espírito, sopra, Senhor. Se o diabo declarou morte, se o diabo declarou que vai morrer na miséria, se o diabo declarou que é o último dia do Teu povo, nós declaramos, Pai, que vai viver o marco do Senhor. Marca cada coração, Senhor. Arranca a distração, arranca o medo, arranca o orgulho, abate o orgulho do nosso coração. Nos leva, Senhor, a este lugar onde a mão do Senhor irá moldar o nosso caráter, o nosso coração voltará a queimar pela eternidade. Senhor, batiza as nossas crianças, todos que estão dentro da Tua casa. Enche o templo da glória, enche a casa, Senhor, de poder, unção. Os que adentram morto na fé voarão nas asas de um novo tempo, uma nova história. O diabo não pode apagar o que o Senhor escreveu, o que o Senhor falou sobre a igreja do Senhor. O diabo não pode apagar. Senhor, remove a dureza do coração, remove agora, remove as escamas, remove agora, Senhor, remove esse medo, esse espírito de covardia. Pai, nos tira desse lugar, nos tira dessa caverna, Senhor, nos tira deste lugar, nos leva, Senhor, às águas profundas, nos leva a este lugar profundo, onde não teremos tempo para ouvir as vozes, para desejar o mundo. Deus, toca cada jovem neste lugar, arranca esse desejo, arranca agora, em nome de Jesus. Aonde houver um pecado sendo cultivado, Pai, joga por terra. Traz arrependimento, Senhor, que não seja uma emoção, mas que seja o Teu Espírito nos conduzindo em adoração. Que não seja um movimento que vai passar o culto. Deus, nos leva a viver no nosso secreto, no profundo com o Senhor. Espírito,
Alcança esse coração que se declinou para o pecado. Em nome de Jesus, convence o que adentrou amarrado no pecado. Convence essa alma. Em nome de Jesus, arranca essa ilusão. Arranca essa ilusão que o diabo tem criado na mente. Levanta uma geração decidida. Levanta homens maduros. Levanta homens curados. Pai, nós cremos que o Sítio Joninha viverá o marco do Senhor. Viverá o avivamento tão esperado no Brasil. Pai, nos leva de volta. Cheque Arabassuri me candarás. Cheque Arabassuri me candarás. O Senhor toca aonde o homem não pode tocar, aonde os médicos não podem ver, aonde os médicos declarou que é morte, aonde o diabo declarou que é uma nação falida, que é uma igreja parada. Deus, move as águas. Move, Senhor. Remove agora. Remove agora toda a impureza. O que entrou contaminado, o que adentrou por essas portas, com o pensamento de se matar. Deus, eu repreendo esse demônio agora. Em nome de Jesus, Senhor. Faça a tua vontade sobre este lugar. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por esta oportunidade de estarmos neste culto, Senhor. Um culto especial para nossas vidas, Senhor. Ah, Espírito Santo, obrigado por se fazer presente em nosso meio, por cuidar de nós, nos trazer até aqui. E Senhor, que nós possamos ter a oportunidade hoje, Senhor, de ceiar contigo, Senhor. Ah, Deus poderoso, eu oro e agradeço por cada alma, cada vida que aqui está, que adentrou por essas portas essa noite. Porque é noite de recomeço, é noite de transformação, é noite de libertação. Hoje é noite de cura. E que você possa estar disponível para receber de Deus nessa noite, para ser tocado, para ser liberto do pecado que te assola. Hoje é noite de ceia. Esse culto para mim, é um culto muito especial, porque ele nos revela um amor incondicional, um amor que não tem barreiras, que não tem profundidade, um amor que não tem medida, um amor que constrange, um amor que se fez morte na cruz. Hoje é noite de libertação para sua casa. Hoje é noite de libertação para a sua vida. Você deseja ser liberto, ser transformado nessa noite? Levanta a tua mão, glorifica o nome dele. O Espírito Santo é uma pessoa e ele está neste lugar. Ele está neste lugar, o Espírito Santo. É noite de alegria. É noite de nos alegrarmos com Cristo, porque ele morreu, mas ele ressuscitou. É noite de nós festejarmos, glorificarmos, salmodiarmos a ele, de levantarmos as nossas mãos e agradecer. Obrigado porque eu cheguei até aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me deu o ar que eu respiro para estar neste culto hoje. Você é agraciado. Você consegue entender que você é agraciado por Deus, por estar aqui? É um amor incondicional. E o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa de Cristo, ele está aqui nessa noite. E ele quer ouvir os nossos clamores, as nossas orações. Ele quer ouvir os nossos prantos. Ele quer ouvir os nossos risos. Ele está aqui. E mesmo que você talvez chegou aqui desanimado, abatido, angustiado, ele é a resposta para a sua vida. Ele é o escape, ele é o refrigério. Ele é o amigo de qual nós precisamos. E ele está aqui para responder a tua oração. Glória a Deus. Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Não há luta, não há dificuldade, não há tempestade que você passa que é maior do que a glória que há de vir.
E o Espírito está aqui hoje para recolher a sua dor, seu pranto e fazer com que a dor e a tristeza salte de alegria nesta noite. Glória a Deus. Com gemidos que palavras não podem expressar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos, mesmo em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar, Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor
Foi julgado, condenado, crucificado em meu lugar. Tudo sofreu em meu lugar. E o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. E eis que o cordeiro que foi crucificado ressurgiu como um leão. Em nosso lugar, aquela cruz era nossa, mas Ele se fez cordeiro mudo. Oh, Ele se fez cordeiro mudo e se entregou na cruz do Calvário. Ah, que amor é esse, Jesus? Oh, Espírito Santo. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Ele foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Escândalos, amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escândalos, amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Era eu, condenado era eu. Era eu, condenado era eu. E hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo. Nós celebramos que o Cordeiro que se entregou, oh, o leão ressurgiu e bradou: ah, cadê a morte, Senhor leão? Oh, você consegue compreender isso? Você consegue entender a grandeza de Deus? Era para ser nós. Ah, o peso estava aos nossos ombros. O peso estava sobre os nossos ombros, o peso do pecado. E Ele diz: eu me condeno, eu me entrego, puro, imaculado, Cordeiro vivo. Ah, obrigado por esse amor, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, e o véu foi rasgado para que nós possamos nessa noite, para que nós possamos se conectar diretamente com Ele. O véu foi rasgado para que nós e Cristo, nós e o Pai, se conecte novamente. E
que você possa glorificar e aplaudir ao Senhor. Engrandeça o nome dEle. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus. Oh. Diz assim a palavra de Deus: entretanto, nisto que lhe vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mal, mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço o que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês. Até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos qual entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa aonde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhe direi? Eu o elogiarei por isso? Certamente que não. Pois o que recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isso sempre que beber, em memória de mim. Porque sempre que comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso entre vocês há muitos fracos e doentes, e vários que dormem. Feche seus olhos comigo, um minutinho, que eu quero orar por você, para que você possa compreender o que o Senhor quer falar ao seu coração. Senhor, eu quero aqui nessa noite agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar reunido aqui no seu santuário para ouvir a sua palavra e poder adorar o Senhor na beleza da tua santidade. O Senhor não pede para a sua igreja ser perfeita, mas o Senhor pede para que ela seja santa e irrepreensível diante do mundo. Nós queremos hoje aqui trazer a nossa memória. Pedimos que o teu Espírito nos ajude, talvez a nos levar no Getsemane, talvez nos levar na mesa quando nosso Senhor lavou o pé dos nossos irmãos, discípulos e apóstolos. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a eficiência que a tua palavra tem para nos transformar. Nos ajude a compreender a sua vontade. Remove de nós a dureza de coração ou as interferências que acontecem no mundo espiritual. O inimigo das nossas almas quer roubar a nossa atenção ou interferir a tua palavra, de acessar o nosso coração para que podemos ser transformados por ela. Nos ajude, Senhor, a se concentrar na sua palavra, porque o que nós queremos é obedecer o Senhor. É o anseio que nós temos, é obedecer o Senhor e a tua palavra, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode tomar seu assento, para a glória de Jesus. Amados, muitas vezes nós usamos esse texto para finalizar o culto e fazer parte da ceia. Mas prove o Senhor me levar a esse lugar para que nós pudéssemos entender que esse culto não é um ritual. Nós não somos ritualistas que fazemos rituais para atrair a presença de Deus. Nós somos uma igreja que reconhecemos o sacrifício de Jesus, que nos basta. O sacrifício de Jesus é suficiente.
E nós precisamos aqui compreender que esse momento que nós vamos partilhar do corpo e do sangue é o momento que nos traz à memória o sacrifício do nosso Salvador. Por amor da sua igreja, por amor universalmente dizendo, porque o amor de Jesus não foi só pela igreja. Estamos aqui falando da igreja, para a igreja e pregando com a igreja, mas o amor de Jesus, ele é universal. Isso é gratificante saber que o nosso Deus, ele veio por meio do seu Espírito nos ensinar uma coisa que ela é muito importante e fundamental para o nosso chamado. Há um mistério da Santa Ceia do Senhor, que não é você participar, ou tomar, ou comer, é você partilhar. Você não toma porque você é digno, você participa porque você foi alcançado pela graça. Então nós precisamos compreender que nós não estamos participando ou vamos participar do corpo e do sangue porque é mérito nosso. Não é. Porque na verdade que na medida que nós vamos participar com nossos olhos fechados. Mas para partilhar precisa ser com os olhos abertos. Porque o reino você não participa, você participa de forma única, mas na coletividade você vai partilhar. Porque o reino nós vamos partilhar. O reino não é individualista. Por isso que a ceia, nós vamos aqui talvez participar com os olhos fechados, com os joelhos dobrados. Talvez alguns entre nós confessando os seus pecados. Talvez alguns entre nós reconhecendo o seu estado. Mas porém, quando nós vamos partilhar do corpo e do sangue, nós precisamos estar com os olhos abertos. Para quê? Não é para observar quem não está participando. É para se envolver com aquele que está se sentindo indigno. Porque um dia nós também estávamos assim, se sentindo indigno. E o Senhor morreu e nos reconciliou com Deus para poder participar do corpo e do sangue. Então nós olhamos essa dinâmica do reino, que Deus revela Cristo para a igreja e a igreja revela Cristo para o mundo, de forma proposital, racional e também espiritual. Por isso que nós não estamos aqui só porque nós vamos participar do corpo e do sangue, porque isso não é um ritual, é um memorial. Isso está nos trazendo à memória o sacrifício de Cristo. Cristo morreu pela igreja ou pelo mundo? O que a Bíblia diz no livro do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, verso 16? Quem lembra? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Então, o Cristo que nós servimos não morreu só por nós, morreu pelo mundo, mas o mundo não o reconheceu. Então a diferença entre a igreja e o mundo é que a igreja reconheceu Cristo como único e suficiente Salvador, e o mundo não. Nós fomos reconciliados porque reconhecemos o nosso estado de pecado, as nossas transgressões. Eu e você não estamos na igreja porque temos algum mérito. Porque se não fosse a graça de Deus, nós não estaríamos aqui. Você reconhece isso ou não? Talvez eu deveria estar lá fora pregando para você, você bebendo água do esgoto e eu pregando para você. Ou eu bebendo água do esgoto e você pregando para mim. Se não fosse a graça de Deus aqui, nós não estaríamos. 100% de certeza. Porque na nossa natureza de pecado e na nossa dureza de coração, nós iríamos resistir à palavra de Deus e o mensageiro dela. Sim ou não? Como muitas vezes fizemos. Resistimos à palavra e ainda quem estava pregando ela. Mas prove Deus não desistir de nós e nos convencer do pecado que estávamos agarrados com Ele. Sim ou não?
Só existe um meio da separação entre a salvação e o pecado, é o arrependimento. Tem alguém aqui que quer se arrepender dos seus pecados hoje? É a hora, é o dia, é a noite, é o momento de você se arrepender dos seus pecados, para que o plano que o inimigo tem para a sua vida de selar a sua alma no inferno caia por terra em nome de Jesus. Porque o que leva o homem ao inferno é o pecado, é a falta de confissão. Então a Santa Ceia não é para santarrão, é para pecador que se arrepende. Amém, queridos? Então quando nós olhamos para aquilo que nós estamos lendo aqui, o versículo de número 17 vai dizer assim, ó: entretanto, nisto que lhe vou dizer a vocês, não elogio, pois a reunião ou as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Por que a reunião daquele tempo, daquela época, fazia mais mal do que bem? Porque a reunião era para competição, para olhar para quem estava sendo salvo e para quem estava sendo condenado. Não era uma reunião de misericórdia. A reunião de misericórdia não é eu participando e observando quem não participa, é eu partilhando para saber quem está se sentindo indigno, para que eu possa me ajuntar a ele, para mostrar para ele que ele não é indigno, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, queridos. Não tem nenhum entre nós aqui que é digno de ir para o céu. Quem aqui se sente digno de ir para o céu? Ninguém aqui é digno de ir para o céu. Todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas prove Deus, na sua infinita graça e bondade, enviar o seu Filho Jesus como sacrifício vivo, para nos reconciliar para um plano da salvação. É a mesma coisa se nós voltássemos a pergunta: tem alguém aqui que quer ir para o inferno? Ninguém ia levantar sua mão e dizer: eu quero ir para o inferno. Tem alguém aqui que quer ir para o céu? Todos, eu tenho certeza que iria levantar a mão e dizer: eu quero ir para o céu. Então quando nós olhamos o contexto dessa graça, a graça não me autoriza a pecar, ela é o poder de Deus que nos empodera para nós resistir ao pecado. Diz a Bíblia por meio do evangelista João, vai dizer assim, ó, no seu apostolado e na sua comissão evangelística: por Jesus ter vindo, agora já não há mais motivo para vocês pecarem. Qual que é o motivo que você tem para pecar, se você já conhece a palavra da verdade? O que é o pecado? A palavra pecado é errei o alvo. A palavra pecado é eu errei o alvo, eu errei o alvo. Quem é o alvo? É Cristo. Eu errei o alvo, eu me desviei do caminho. Mas não significa que eu devo permanecer perdido. Existe uma reconciliação para aquele que reconhece e volta. Vocês estão reconhecendo isso? É necessário que nós entendamos que o Evangelho não é uma mensagem de autoajuda, é um confronto para transformar a minha mente, porque o pecado, antes dele penetrar o coração, ele entra na minha mente. Então quando nós olhamos essa transformação, eu preciso estar disponível. Eu preciso estar disponível a renunciar a ele. O versículo 18: em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto, eu creio. Sabe o que Paulo estava dizendo? Que quando a igreja se reunia naquela época, era para sua própria perdição. Por quê? Porque a igreja, de vez de ter misericórdia, ela usava de acusação. Porque existe a ceia do Senhor e a ceia dos homens. Você sabia que existe uma ceia que é nós como igreja que fazemos? É a igreja que eu vou ditar quem vai participar ou quem não vai participar.
É a ceia que eu vou fazer só para os que estão salvos. A ceia é para a igreja, querido. Nós somos uma igreja, uma congregação de pecadores que se arrependeu dos seus pecados. E precisamos permanecer na palavra do Senhor. Reconhecer o nosso estado não é vergonhoso. Vergonhoso é permanecer no estado caído. Olha só que coisa interessante, que Paulo ele vai dizer que a igreja, ela estava sendo vista como uma igreja que gera confusão, divisão, dissensão, mas não gerava unidade. Existia contenda. Eu acho que a igreja tem que ser assim. Eu acho que a ceia deve ser de um jeito. Eu acho que a igreja precisa ser. Eu acho, e ninguém obedecia a palavra de Deus. Porque se o que você pensa salvasse alguém, teria uma multidão de salvos, sim ou não? Mas infelizmente o que você pensa não salva ninguém. O que salva é o que está escrito. E como devemos viver o que está escrito? Renunciando o que eu quero e obedecer o que está escrito. Você já imaginou se Paulo aprovasse que a igreja fosse amoldada à vontade daqueles homens que ali estavam? Olha só que coisa interessante. Paulo advertiu os irmãos que se reuniam para comer, mas eles se embriagavam com a sua própria ceia. Porque existe a ceia do Senhor e a ceia dos homens. A ceia do Senhor, ela gera salvação, unidade e reconciliação. A ceia dos homens causa divisão, confusão e dissensão. Qual ceia nós vamos participar hoje? Qual a ceia que nós vamos participar hoje, irmãos? Você tem certeza que é a do Senhor ou é a dos homens? Você vai participar desse corpo com divisão, dissensão, facção, confusão? Ou vai participar desse corpo e do cálice em unidade, em reconciliação? Como que você vai participar desse corpo? É uma pergunta que cala o homem, não cala? Porque talvez você está com um problema com alguém aqui e está mal resolvido. Talvez você está com um problema com alguém lá da sua casa e está mal resolvido. Você vai participar a ceia do homem ou a ceia do Senhor? A ceia do Senhor é para pecador que se arrepende, não para orgulhoso que anda em falsa humildade. Como nós vamos participar desse corpo e do sangue hoje? Em divisão? Em confusão? Em contenda? Como nós vamos participar desse corpo, queridos? Em unidade, em reconciliação, em salvação. É assim que o Senhor Jesus disse na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, tendo dado graça e disse: esse é meu corpo, que é partido em favor de vocês. Se é em favor de nós, para de ser individualista, se une ao corpo. Se é em favor de nós, se conecta com o que Deus está querendo que você faça, se une com o propósito de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? O orgulho é a raiz de todo o pecado. Sabia disso ou não? Então fala para o seu irmão assim, o orgulho é a raiz de todos os pecados. O orgulho, querido, é algo tenebroso na alma de um ser humano. Ele quer fazer o bem, mas ele não consegue por causa do orgulho. Ele quer ali naquele momento se reconciliar, mas ele não consegue por causa do orgulho. Talvez ele até quer pedir perdão, mas não consegue,
por causa do orgulho. E por que tudo isso estava acontecendo na igreja que Paulo estava pregando? Que igreja é essa aqui? Que livro está aberto aí nas suas mãos? E que igreja é essa que Paulo está pregando? A igreja de Corintos. Você sabe que essa igreja, ela foi intitulada a igreja mais completa em toda a ação espiritual? Essa igreja, ela estava recheada e completa com todos os dons de Deus. Mas porém era uma igreja menina espiritual e carnal sem discernimento. É essa a igreja que você quer se tornar? Ou você quer se tornar uma igreja madura, uma igreja resolvida, uma igreja determinada, que não vive aprisionada pelo sentimento, especificamente do orgulho? Como você quer caminhar? Uma igreja cheia de dom, mas não tem o dom do discernimento. Olha só que coisa interessante para você entender. Isso só aconteceu aqui na igreja de Corintos porque lhe faltou o discernimento. Olha comigo aí o versículo de número 29. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 29. Vai dizer assim, ó: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria. Querido, a ceia do homem, você toma ela, olha para mim para você entender. A ceia do homem, você toma ela com orgulho no coração, com arrogância, soberba, com divisão, confusão. Você toma. Mas a ceia do Senhor, se você não discernir o corpo e o sangue e tomar nesse nível, diz a Bíblia que você toma para a sua própria condenação. Na continuação do texto vai dizer: há muitos fracos e doentes. Porque há uma fraqueza coletiva espiritual, porque participam-se do corpo e do sangue sem discernir o propósito dele. Para que o propósito desse banquete espiritual? Para que nós podemos se tornar um só em Cristo, em espírito e em verdade. Se nós se tornar um, não vai ter divisão, nem confusão, nem dissensão, nem facção, nem bagunça espiritual. Mas por nós se tornar talvez alguém que caminha com divergências, nós acabamos se tornando muitos divididos para um só propósito. Sei que eu preciso perdoar, mas eu sei que não é o tempo. Agora existe o tempo do perdão? Você já imaginou se Deus olhar para mim e dizer assim: não chegou o tempo de você ser perdoado? Já imaginou isso? Ah, não é a hora. Como não é a hora, irmão? É você que decide a hora de perdoar ou não? Perdão, querido, é uma ação voluntária de quem é salvo. Quem entendeu isso? Perdão é uma ação voluntária de quem é salvo, porque o salvo não carrega ninguém no coração, somente Cristo. Quem entendeu isso? Certeza que você entendeu? Então chegou a hora de você se arrepender desse nível de mágoa, de remorso, de tantas coisas que talvez você está carregando aí dentro. Ser livre. Para que Cristo nos libertou? Cristo nos libertou do pecado para a gente ficar amarrado com pessoas? Para participar desse corpo aqui, pode ser com mágoa, sentimento de vingança, de confusão. Mas há muitos entre nós que estão fracos e doentes. Por quê? Porque participa sem discernir o propósito do corpo e do sangue. O corpo, querido, e o sangue foi para todos,
mas não é de qualquer jeito. O mundo não reconheceu Jesus como Salvador. Vamos olhar para dentro desse contexto, que eu acho que vai nos fazer sentido, porque muitos iam para a ceia para comer, não para partilhar. E eu tenho certeza que você não veio fazer isso. Você veio partilhar do corpo e do sangue de Cristo. Abre comigo aí. Na verdade já está aberto, eu acredito, a Bíblia nas suas mãos. Vê comigo aí rapidamente o versículo de número 20. O capítulo é o de número 11 ainda, e o versículo é de número 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Porque a ceia do Senhor você partilha. A ceia do homem, você come até, vou dizer a palavra aqui, sair pelo nariz, com glutonaria. A ceia do homem, você deixa até de comer durante o dia. Mas a ceia do Senhor, escuta que eu vou te falar para você uma coisa aqui. Não é para matar a sua fome, é para te ensinar a partilhar o corpo e o sangue de Cristo. Para saber que tudo que Ele fez não foi só por você, foi por nós. Você não é exclusivo, você é inclusivo. Você foi incluído no plano de Deus. Nós fomos incluídos no plano de Deus. Você já percebeu que alguns, quando não vai participar da ceia, fica constrangido? Não é para você se constranger, é para você se arrepender dos seus pecados, para você fazer parte do corpo e do sangue. Porque no momento que as autoridades da igreja vai servir você, não é para te constranger, é para que você se arrependa mesmo. Porque você vai pegar na mão o corpo e o sangue de Cristo, e você vai lembrar que Ele morreu por você. Você vai lembrar que o sacrifício foi por você. Acompanha comigo a leitura. No versículo 23, que vai nos dizer assim, ó: pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória. Faça isso em memória de mim. Nós olhamos esse texto e isso nos vai trazer uma graça maravilhosa, porque o texto fala do que Jesus fez e fala de que Jesus ainda iria fazer. Então esse momento da ceia do Senhor anuncia o futuro e anuncia também o passado. Então o que Jesus fez, morreu por nós, amém? Passou. Até que eu venha, futuro. Quem está entendendo? Até que eu venha, futuro. E vou dizer para você que é o mesmo contexto que a Vitória leu aqui, que o preço que nós estamos talvez pagando, da aflição que estamos vivendo, por não negociar a palavra de Deus, talvez para nós é um preço de angústia, de rejeição, de sofrimento. Não se compara com o peso da glória que há de vir, revelada em Cristo Jesus,
em um tempo futuro e de esperança para todo aquele que obedeceu e permaneceu no Senhor até a sua volta. Então ele anuncia um passado: eu estou sendo moído, vou sofrer, vou padecer, vou morrer, mas também vou ressuscitar por vocês. A ceia, no partilhar, é compreender que a ressurreição não foi só por mim. Então Deus não me autorizou a condenar, mas nos deu poder para perdoar. Amém, queridos? Então você precisa entender que se você não perdoar, você vai tomar para a sua própria condenação. Por quê? Não discerniu o corpo de Cristo. Tem alguma coisa para resolver comigo? Resolva agora. Tem alguma coisa para resolver com o seu irmão? Resolva agora. Para que você fale assim: ah, não chegou o tempo, é depois. Aí vai lá, toma do corpo sem discernir. Pega o cálice sem discernir, cheio de fragmento, de mágoa, de raiva, de ira, de sentimento de vingança, de confusão. Por isso que é muitos fracos e doentes. Não discerne o corpo. Ah, mas eu estou com mágoa de alguém lá de trás. Não é lá de trás, já é passado, mas precisa ser resolvido no presente. Você não tem ele na sua memória aí? Ele está aqui. Se ele não estiver aqui, você sabe o que você tem que fazer. Ah, mas já morreu, mas está aí na sua memória, parecendo um martelo, ó. Tec, 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 tal, não está? É porque realmente você precisa ser livre. Porque se a pessoa já está sepultada, você está sendo sepultada com ele também. Está entendendo, não? Porque de fato a Santa Ceia do Senhor, ela tem para nós algo maravilhoso, que é, olha só o número de pessoas. Nós estamos aqui mais de 100 pessoas. Você imagine nós sentados, partilhando agora, não tem uma mesa, beleza, mas nós estamos aqui partilhando do corpo e do sangue, trazendo a memória, o sacrifício por nós, lembrando do amor de Deus que foi revelado naquela cruz, dizendo: obrigado, meu Deus, por me permitir fazer parte desse momento, desse memorial, com o coração livre, com o coração livre. Porque eu falei para vocês agora e vou repetir: Deus não deu para você autorização para condenar, mas te deu poder para perdoar. O que vale mais a sua liberdade? É você perdoar ou negar o perdão? Como o corpo de Cristo denuncia os meus fragmentos, revela também em mim como eu vou partilhar dele. Eu vou examinar, diz a Bíblia que assim, ó, examine-se o homem a si mesmo. A Bíblia não diz assim: pastor, examine o meu povo, examine o seu irmão, examine o Francisco, examine o Chico, examine o... Não. A Bíblia diz assim: examine-se o homem a si mesmo. E aí você come e bebe com alegria, trazendo na sua memória o sacrifício que o Senhor fez por você, trazendo à sua memória uma esperança de glória que te aguarda. Irmãos, você já ouviu eu várias vezes dizer assim, ó: Jesus vai vir entre uma santa ceia. Alguns já me fizeram essa pergunta: mas não está escrito isso aí. Aí eu falei: vamos ler o contexto? Faça isso em memória de mim até que eu venha. Entre uma santa ceia e a outra. Se ele não veio nessa, nós vamos preparar a próxima, certo? Então é entre uma santa ceia e a outra. Então se ele não veio nessa, vamos crer que ele na próxima nós não vamos tomar aqui.
tristeza. Vocês não querem tomar no céu, não. Vocês querem a próxima aqui, não quer? No meio do sofrimento, da perseguição, vocês não querem? Eu acho que vocês querem no meio da angústia. A próxima vai ser lá. Lá não vai haver mais choro, nem angústia, não vai haver mais morte, nem doença. Lá nós vamos andar nas ruas de ouro, nós vamos ver a praça. Lá nós vamos ver o Cordeiro sentado no trono. Lá nós vamos ver a cidade iluminada pela glória de Deus. É lá que nós iremos tomar a próxima ceia do Senhor. Nós vamos tomar lá, na glória. Sabe por que eu quero crer nisso, queridos? Porque nem todos que estão presentes aqui agora conseguiu ainda discernir o corpo e o sangue. Nem todos. Por isso que nós estamos dizendo, Jesus vai vir entre uma e outra. Porque diz a Bíblia, por meio do doutor Lucas, que o Senhor vai nos servir. O Senhor vai nos servir. Diz doutor Lucas que a mesa vai estar preparada. E quando os portais eternos se abrir, nós vamos ouvir uma voz: entra para o gozo do seu Senhor. Eu quero dizer para vocês aqui, não dentro de uma terminologia bíblica, mas dentro de um contexto de vivência. Eu quero dizer para vocês aqui, que talvez, quando os portais eternos se abrir para recepcionar a igreja, quem vai estar lá, o primeiro está lá, é o Cristo. Porque Ele amou a igreja de tal maneira que deu a vida por ela. Ele vai estar lá para pegar na nossa mão e dizer: vamos, já está preparado. Em cada lugar que tem uma mesa tem uma coroa. A coroa é de glória. Então nós precisamos discernir o corpo e o sangue. Não é um ritual, é um memorial. Cristo está dizendo: eu vou todas as vezes trazer à sua memória o que eu fiz por você. Então nós não somos crentes ritualistas, que vamos na Santa Ceia só para participar desse momento. Hoje é ceia, não pode faltar, o pastor vai contar lá os membros, vai ver os diáconos e tal. Nós temos que estar lá, hein? Faça isso não. Faça não. É melhor você ser verdadeiro com o estilo de vida errôneo que você está vivendo, do que você tentar ser um falso fiel. Andar mascarado com a verdade. Nós entendemos e compreendemos que essa verdade, ela é inalterável. Cristo tem um compromisso com você, tem ou não tem? Ele tem, eu tenho certeza absoluta que Ele tem esse compromisso conosco. Porque foi Ele mesmo que disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Foi Ele ou não? O nosso irmão que estava cumprindo uma comissão evangelística, o apóstolo João, ele vai dizer isso para nós. Que o nosso Senhor Jesus Cristo disse isso: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele está aqui entre nós, querido. Eu não tenho dúvida dessa bondade maravilhosa, essa graça que nos empoderou. Diga para o seu irmão do seu lado assim: sabe o que é graça? É favor imerecível. É favor que você não merecia, mas prove Deus te agraciar. É favor imerecível. Eu louvo a Deus por essa graça, queridos. Ai de nós se não fosse essa graça. Por isso que nós não temos mérito na salvação, amém? Nós não temos mérito.
mérito na salvação. Você não é salvo pelas suas obras, é pela graça. Efésios capítulo 2, verso de número 8 e número 9. Não é mérito seu, é dom de Deus, dom gratuito, para que o homem não possa se vangloriar da salvação. Nós somos salvos não pelas obras, mas para fazer a obra do Senhor. Vamos fazer a obra? Vamos? Porque o salvo leva a salvação, porque ele tem uma esperança imutável. Por isso que, quando eu comecei a examinar esse texto, eu comecei a olhar inúmeras vezes que eu pude tomar e comer sem discernir. Eu não posso ficar de fora. Eu não posso ficar de fora. Querido, você não pode ficar de fora mesmo, mas participar de qualquer jeito não dá. Nós vamos invalidar o sacrifício de Cristo? Paulo disse assim, a uma carta que ele escreve aos irmãos em Filipenses, que existe alguns que se tornaram inimigos da cruz. Vamos então olhar o contexto, para que nós podemos entender e entrar num outro texto que vai levar você à compreensão que você foi salvo para partilhar, não para comer. Quem entendeu? Você foi salvo para partilhar, não para comer. Porque para comer você come as ceias dos homens, para partilhar é a ceia do Senhor. Deu para aprender isso aí não? Para partilhar é a ceia do Senhor, para comer é dos homens. Vamos lá. O versículo que nós lemos é o de 28. E nós vamos ler um pouquinho a mais agora. Acompanha comigo aí, no mesmo capítulo e no mesmo livro. 1 Coríntios, capítulo de número 11, o verso é de número 28. Diz assim: examine-se cada um a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come para a sua própria condenação. O 30. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormem ou dormiram. Mas se nós estivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Se nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós não receberíamos juízo. O que é juízo, queridos? Juízo é uma sentença divina para a vida de um homem espiritual que não foi obediente. Acompanha comigo, 32. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados como o mundo. Então Deus, Ele não quer operar juízo, Ele quer operar justiça. Então a justiça de Deus é disciplina para o homem, o juízo de Deus é condenação eterna. Vocês estão entendendo? Então que de fato isso difere, que nós não somos justificados pelas obras. Romanos capítulo de número 3, o verso 23, você pode acompanhar comigo, por favor? Acharam?
Romanos capítulo, pode só voltar mais um pouquinho, você já vai achar Romanos. Romanos capítulo de número 3, nós vamos ler de número 23 em diante. Vamos ler o 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que crerem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Completude do texto, para compreensão da igreja, Romanos capítulo 8, verso de número 2 em diante. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Vocês estão livres. Vocês estão livres. As correntes do pecado foram quebradas e vocês estão livres. Vocês já não são mais escravos do pecado. Agora vocês estão empoderados pela graça, porque foram justificados pela fé, para vencer a mortalidade do pecado e se tornar imortais em Cristo Jesus. Agora vocês são imortais em Cristo. Nem a morte pode conter um salvo em Jesus. Por que, Deus? Porque até a morte se submete a um salvo. Quando a morte chega para a vida de um salvo, ela tem um propósito a cumprir, é pregar o salvo e levar as bodas do Cordeiro de Deus. Ei, glória a Deus! O salvo não tem medo da morte, ele espera ela chegar, porque ele sabe que ele tem um lugar preparado, que o seu Senhor foi preparar. A Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu João a respeito de Jesus Cristo, no capítulo 14, no verso de número 13 em diante, ele vai começar a narrar uma fala de Jesus, e uma das falas é essa: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. É como se os discípulos perguntassem: e o que você vai fazer? Jesus estava falando para eles: eu vou preparar a morada. Mas vocês não vão ficar sós. Eu vou deixar o Espírito Santo, o Consolador. E quando eu voltar, eu vou levar vocês para mim mesmo, porque aonde eu estiver, estejai vós também. Fica feliz por isso, salvos em Cristo. Aonde o seu Senhor Jesus Cristo estiver, estejai vós também, participantes do corpo e do sangue de Jesus, salvos e remidos, povo escolhidos de Deus, remidos pelo sangue de Jesus. Já não há mais condenação entre nós. Nós estamos livres. A qualquer momento você vai ouvir um barulho no céu. Meu Deus, eu acredito que esse dia é o dia mais esperado do santo. Eu acredito que esse dia é o dia mais esperado de alguém remido em Cristo Jesus.
ouvir a trombeta tocar nos altos céus. Eu acredito que é o momento mais aguardado da igreja. É um momento que nós iremos se encontrar com o nosso Senhor nos ares. A Bíblia diz que nós iremos guerrear uma guerra do lado de Jesus. Você imagina esse cenário, igreja? A Bíblia diz que Ele já venceu e nos fez vencedor. Imagine você guerreando do lado de um vencedor. Meu Deus! Quando eu começo a falar desses lugares eternos, parece que a minha alma quer saltar do meu corpo e se encontrar com o meu Senhor. Eu tenho certeza que esse lugar já está preparado, queridos. Eu tenho convicção no meu espírito que nada vai impedir de eu acessar esse lugar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 6, que os mortos em Cristo Jesus estão debaixo do altar de Deus, proclamando uma justiça divina pela sua morte, porque foram fiéis. Eu tenho certeza que o que está escrito venceu a morte. O que está escrito venceu os Coliseu romano, venceu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda, venceu o genocídio do Hitler, venceu a pandemia. Olha nós aqui, queridos. A Bíblia, ela é a verdade. Ela é inalterável. Está aqui escrito. Há milhares e milhares de anos. É o livro mais lido no mundo. Está aqui na sua mão e na minha, o livro que é a boca de Deus para a sua vida. Deus decidiu se comunicar com a humanidade pela sua palavra. Eu muito me alegro em dizer que poderia ser agora essa trombeta, irmãos. Deixar a ser aqui, deixar tudo que existe aqui e subir. Os Tessalonicenses receberam uma revelação de uma teologia paulina, dizendo assim: os que morreram em Cristo Jesus, os que já dormem, ressuscitarão primeiro, e os que estão vivos em Cristo Jesus serão arrebatados nos ares. Nós veremos Ele como Ele é. Nós olharemos nos olhos dele. E Ele é fiel em tudo, queridos. Você pode se colocar de pé comigo? Querida igreja, amada igreja de Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo vai fazer um convite para todos, mas nem todos vão aceitar esse convite, mas os que aceitarem serão bem-aventurados. Os que aceitarem serão bem-aventurados. Tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus? Tem alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus, que se perdeu no caminho? Tem alguém no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus Cristo? Sabemos que infelizmente tem alguns que se perderam,
e precisa voltar. E eu queria te conhecer. Onde você está? Você está aqui entre nós? Este convite é para você se reconciliar com o seu Senhor e o seu Salvador. Você deseja isso? Porventura tem alguém no nosso meio aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém no nosso meio aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida? A pergunta é: foi para você que Deus falou, volte? A resposta é sua, sim ou não? Não retenha o convite de Deus para a sua vida. Deus está te chamando porque você precisa voltar. Tem alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus? Não tem ninguém? Quero chamar as autoridades aqui para poder servir o corpo e o sangue. Nesse exato momento, a igreja vai ser agora servida pelas autoridades. O Senhor, Ele está entre nós. E Ele quer que você decida o que você quer. Deus quer que você decida. Então, nesse momento, de agora em diante, depois que a palavra foi pregada, o convite foi feito, a responsabilidade é totalmente sua. O pregador, ele só prega. A mensagem é do Senhor. Correto ou não? A mensagem é do... O pregador só transmite. A responsabilidade agora é dos ouvintes. Você que precisa se reconciliar, não espera para o próximo dia aquilo que você pode fazer hoje. Você que precisa entregar a vida para Jesus, não espera para o outro dia, quando você pode entregar hoje. Amém, queridos? Então, nesse exato momento, esses homens e mulheres irão servir você. Da mesma maneira que eu li a palavra de Deus para você, que você deve discernir o corpo e o sangue para você fazer parte. Eis aí a palavra agora para que você se responsabilize com ela. Pode servir o corpo e o sangue de Cristo. De cruz erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Obrigado pelo presente, Senhor. Obrigado pelo presente que o Senhor nos deu. Irmãos, para nós encerrar o culto, vamos encerrar com alguns recados, tá? Primeiro recado, evangelismo dia 27/6, todos estão convocados. Terá ação social com distribuição de sopa. Outro recado, precisamos de doações. Procure os diáconos. Para que as doações? As doações é para nós fazer a sopa. Você vai mandar aí o frango, a carne, vai mandar fubá, arroz, tudo que for direito para sopa, nós vamos colocar e vai ser bênção de Deus, amém? Vai ser o sopão ungido de Jesus. Glória a Deus. Então dia 27/6, marca na sua agenda, 27/6, vai haver o evangelismo com ação social. Então não esqueça, todos nós estamos convocados a participar desse momento. Qual é o horário e o local? Às 13 horas da tarde? Às 13 horas da tarde, no dia 27/6, nós iremos sair daqui da localidade da igreja. Amém, queridos? Senhor, eu quero despedir sua igreja selada na paz, no amor, na comunhão e nas doces consolação do seu Espírito. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Todos digam amém.